Olá, nosso podcast sobre a temática controle interno, vamos falar de atos preparatórios para o encerramento do exercício, ou seja, para a elaboração da prestação de contas anual do município. Os atos preparatórios para a elaboração do relatório anual de controle interno nos poderes executivo e legislativo municipal devem atender o disposto nas instruções normativas dos tribunais de contas, onde o município é jurisdicionado, e os incisos do artigo 74 da Constituição Federal e os incisos do artigo 59 da Lei Complementar 101. São regras básicas, ou seja, essas exigências não podem ficar fora do relatório anual de controle interno. O órgão de controle interno obrigatoriamente expedirá orientação técnica para o encerramento do exercício. Isso faz parte das diretrizes de ações de controle. Ninguém pode exigir informação se não antes regulamentar como e quais as informações serão geradas para o órgão de controle interno. Bom, definindo especialmente quais e como serão geradas as informações contábeis, que neste caso é a maioria das ações de controle está voltado para a contabilidade, porque vai analisar demonstrações contábeis. As contas anuais serão acompanhadas, obviamente, do relatório com parecer conclusivo do órgão central de controle interno do município, ou seja, a Controladoria Geral, como temos afirmado aqui. Também é dever do órgão fiscalizador, o órgão de controle interno, orientar previamente as unidades administrativas executoras para que preparem as informações que serão informadas no relatório anual de controle interno, se possível com conclusões. A gente poderia chamar isso de nota explicativa, no sentido de quê? De organizar os documentos e banco de dados para demonstrar a fidedignidade dos dados aos registros contábeis. Lembrando, os registros contábeis são responsabilidades da área de contabilidade pública do município. É imprescindível a edição de orientação técnica do órgão de controle interno para o encerramento do exercício com modelos e planilhas que trarão mais eficiência na análise dos dados para a emissão do parecer final do órgão de controle interno. Lembrando que alguns sistemas informatizados integrados permitem, obviamente, a parametrização de dados e planilhas para que possa gerar informações para o controle interno. Bom, a unidade central de controle interno é a unidade administrativa responsável pela fiscalização, coordenação dos trabalhos de normatização e de auditoria, prestando orientação e acompanhamento das ações de controle interno, especialmente na consolidação da prestação de contas do município. O foco de atuação da Controladoria Geral do município deve ter caráter orientador, preventivo, auxiliar a gestão e atender a todas as unidades administrativas que integram a administração. A orientação técnica deverá ser adequada à realidade de cada município, prefeitura, câmara, autarquia, fundações e, obviamente, o regime próprio de previdência onde existir. Não tem como copiar de um município para outro, considerando que as particularidades de cada um, elas envolvem questões bem técnicas. O relatório do órgão central de controle interno do Poder Executivo obrigatoriamente deve integrar a prestação de contas consolidada, demonstrando posicionamento conclusivo do controlador interno do município sobre as contas analisadas, o que tem trazido grandes dificuldades para definir seu formato e as conclusões sobre as informações produzidas, que, se mal elaboradas, poderão levar à rejeição das contas do município. Muitos casos, Câmara tem rejeição em dar informações para o Executivo e o Executivo tem receio de solicitar informações ao Legislativo. Lembrando que a autonomia da Câmara Municipal em termos orçamentário, financeiro e patrimonial, ela não existe, porque a Câmara é a unidade administrativa que integra a administração direta do município. Portanto, esses dados são consolidados pela contabilidade geral do município. A elaboração de parecer do órgão de controle interno por sistemas informatizados, software, não atende às diretrizes de controle interno. São necessárias as conclusões e análises dos agentes de controle quanto aos resultados alcançados. Portanto,
um parecer do controle interno que não atender às exigências do Tribunal de Contas, poderá ensejar na rejeição das contas do gestor. A área da contabilidade, que a gente defende que seja uma unidade administrativa e também independente, é a mais exigida no processo de prestação de contas. O município apresentará a prestação de contas em meio formal e eletrônico à Controladoria Geral em tempo hábil para que ela possa fazer análise e emitir os seus relatórios. Não pode permitir que a prestação de contas chegue para a contabilidade em cima da hora e assim dificulta o trabalho de análise. Lembrando que todas as demonstrações contábeis, todos os demonstrativos, deverão estar assinados pelo contador e pelo gestor, nos termos das resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. São inúmeros comparativos, demonstrativos, balanços que integram a prestação de contas, inclusive memória de cálculo de gastos, etc. E as notas explicativas, que são de extrema importância para o órgão de controle interno concluir suas análises. Quanto aos demonstrativos, solicita-se a emissão e encaminhamento de forma analítica, conforme extraído do sistema de contabilidade utilizado pelo órgão, para subsidiar, obviamente, a análise da Controladoria Geral. Os arquivos deverão ser devidamente organizados em pasta formal e pasta eletrônica encaminhada à Controladoria para, depois de emissão do relatório, ser encaminhado uma cópia à Câmara de Vereadores, também acompanhado do relatório do controle interno, depois remetido esses dados para o Tribunal de Contas, acompanhado, obviamente, do parecer anual da Controladoria Geral. Em hipótese nenhuma, as prestações de contas poderão ser enviadas ao Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão de fiscalização externa, ou colocada à disposição da sociedade em sites, sem antes ter o parecer do órgão geral de controle interno, considerando que a Constituição atribui ao órgão de controle interno a responsabilidade de atestar os resultados e a legalidade dos atos praticados.